Betão. Gente, agora para que você que está nos acompanhando pelas redes sociais, um ótimo dia para você, né? Estamos na nossa primeira live do programa Revista da Semana deste ano de 2025. Então, eu quero, antes da gente falar sobre a temática, que você que está vendo já sabe aí, que está vendo pela thumb, né, pela informação, quero falar, Rubão, que o nosso site da rádio está novinho em folha. Eu vi, o site tá bonito, hein, O cara? nosso novo site está novinho em folha. Eu quero agradecer uma coisa, o Daniel Gomes, porque o Daniel Gomes, ele tá agora toda semana, ele vai destacar sempre, ele é jornalista, ele vai publicar sempre no site um destaque de algum dos programas das entrevistas que são feitas. Muito bom. Então, com certeza, em breve, ou se não for esta live aqui que ele vai destacar, vai ser alguma outra matéria que vai ser destaque lá no site da Rádio Cantareira. Muito bem. Então, um abraço aí para o Daniel Gomes e também toda a equipe aí que ajudou a colocar o site no ar. Muito bem, gente. Nós vamos falar hoje sobre a aplicação da lei de proibição do uso de celulares nas escolas. E o projeto de lei que regulamenta a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis, incluindo celulares para os estudantes dos estabelecimentos de ensino público e privado de educação básica, foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 13 de janeiro deste ano de 2025. A medida visa salvaguardar a saúde física e mental, psíquica de crianças e adolescentes, promovendo um ambiente escolar mais saudável e equilibrado. Pois é, Betão, de acordo com a lei número 15.100 de 2025, é vedado o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da educação básica. A vedação não se aplica ao uso pedagógico desses dispositivos. As exceções são permitidas apenas para os casos de necessidade, perigo ou força maior. A lei também assegura o uso desses dispositivos para fins de acessibilidade, inclusão, condições de saúde ou garantia de direitos fundamentais. Entre aspas, o objetivo da lei não é proibir o uso de celulares, mas proteger nossas crianças e adolescentes por meio dessa restrição a esses aparelhos, disse o ministro da Educação, Camilo Santana. O celular só poderá ser utilizado nas salas de aula para fins pedagógicos e com orientação dos professores. Também não será permitido durante os intervalos, com a finalidade de estimular e fortalecer a integração entre os alunos. Nossos jovens têm muito acesso à internet e a aparelhos próprios, o que atrapalha no sono, na interação social, na concentração, e por isso essa lei é tão importante. Pois é, e para falarmos mais sobre esse tema, convidamos Raquel Queiroz, pedagoga e coordenadora pedagógica, atuando na área de educação há 8 anos. Seja muito bem-vinda, Raquel. Tudo bem com você? Muito obrigada. Bom dia. Chega mais o microfone para ela, por favor, Rubão. A técnica aqui a gente faz de tudo. Agora pode falar. Bom dia. Queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Já que a Rádio Cantareira também faz parcerias com as escolas. Pois é, antes da gente falar do assunto em questão, ano passado você entrou em contato com a gente e aí nós fomos dar uma palestra para educadores, né, para os professores na MF Jardim Guarani. Isso. No ano passado, o nosso tema de estudo era conhecer um pouco melhor o território, o entorno, né, da nossa escola, quais eram os serviços que poderiam ser atendidos pelos nossos estudantes, para que as famílias pudessem conhecer, né, a rádio. E aí nós convidamos vocês para irem lá, até porque alguns professores também desconheciam a rádio, e fazer uma parceria, né, bacana, porque a comunicação é tudo. Pois é, nós fomos em 2 períodos lá, eu fui nos 2, né? E no mesmo dia eu fui nos 2. Nós vamos dividir em 2 equipes, só que teve pessoas que teve problema lá, não tem problema, vamos junto. Então eu fui no período da tarde e à noite, aí de manhã estava a Simone e à noite estava o Adão junto comigo. E agora você mudou de escola, né? Sim. Qual a escola que você está agora? Eu estou na MF Maria Aparecida, MF Professora Maria Aparecida Rodrigues Sintra. Que fica? Na Vila Iório. Vila Iório. Então, pessoal, nós temos essa parceria aqui, que assim, a rádio é para isso, é para a gente mostrar para a comunidade que nós existimos, isso, né? E de repente trazer parcerias para cá também, né? E você já até falou para mim que logo vão entrar em contato com a gente aqui também, né? Sim, para fazer novas visitas, novas parcerias. Pois isso é importante, hein?
Então eu resolvi convidá-la para a gente falar um pouco sobre isso, porque a lei entrou em vigor, agora esse ano. Só que as aulas começaram a ter uns 20 dias, mais ou menos. Começaram dia 5. Começaram dia 5, então tem 10 dias. 10 dias, exato. Assim, corridos, né? Dias úteis são menos. Como que foi esse primeiro impacto para os alunos de não poder entrar com o celular? Qual que foi a reação? Inicialmente, a gente teve uma conversa com os pais, né? Para explicar a necessidade, a importância de não usar o celular no período escolar. Os pais, alguns, né, tiveram um pouco de recusa, outros entenderam, mas, enfim, todos têm que aceitar que é uma lei, né, federal. E por que eles entenderam? Porque a gente tem argumentos suficientes para dizer que para a criança e para o adolescente, o celular em sala de aula, o celular na escola, não é necessário. Porque a preocupação dos pais mas eu preciso falar com meu filho, como é que eu faço? Como sempre foi feito, desde quando não havia celular. Sim. Entra-se em contato com a escola, porque a escola está lá para salvaguardar a criança e o adolescente. Então, essa comunicação entre criança e família vai existir sempre, mas passando pelas vias institucionais que é a escola, porque a escola também tem que saber o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, uma criança, mãe, eu estou com dor de barriga, liga direto para a mãe. Quando a mãe chega na escola, nós não estamos sabendo, porque a criança não nos comunicou. Né? E, de repente, é algo grave, né? A gente precisa de estar atento a tudo, mas se a criança não nos comunica, porque a criança também se sente segura, estou falando com a minha mãe daqui a pouco resolve. Sim. Então, para evitar esse tipo de transtorno, que é um dos, né? Assim, esse daqui que eu estou citando é o menos pior, mas é o que mais os pais se apegam. Eu preciso de falar com meu filho. Não, você não precisa falar com seu filho, porque ele está em aula. Né? Você deixa seu filho na escola, vai trabalhar. Se acontecer alguma coisa, a escola entra em contato. Em relação ao celular, em sala de aula também, o que estava acontecendo? Nós adultos, a gente não tem muito filtro para usar o celular. Uhum. Então, a gente entra para... chegou uma mensagem, né? Fez aquele tiririm, a gente pega o celular para ver uma mensagem, mas a gente vê que tem 100. Uhum. A gente não consegue somente ler aquela mensagem que a gente acha importante, a gente vê todas. Aí aparece uma notificação de um outro aplicativo, aí você vai ver. Então, se nós adultos também temos que criar em nós um filtro de uso do aparelho celular, quem dirá uma criança e um adolescente? A questão mais grave é que, por exemplo, as crianças estão perdendo a interação social. No horário do intervalo, por exemplo, elas não querem brincar. Elas não querem conversar com uma coleguinha. Elas ficam no celular, conversando com a coleguinha que está do lado. É isso que eu queria falar. Primeiro, sobre os pais, do jeito que você falou, que teve a restrição, como é que eu vou falar com meu filho e tudo mais. Tem que ser do jeito que sempre foi. E a criança tem que estar ciente. Os pais falam, olha, se você precisar de alguma coisa, fale com o professor, fale com a diretora, e se precisar falar comigo, se peça para ela, converse com ela, se tiver algum problema, converse com ela, que eles vão entrar em contato comigo e fica tudo certo. E essa orientação, pelo menos, é que eu acho que é dada, né? E isso não é um retrocesso de você falar, a escola não está aceitando outras formas de comunicação, não tá aceitando a internet na escola, não é isso. É que tem um caminho certo a ser seguido também, né? Mais do que isso, a criança tem que aprender a resolver problemas. Exatamente. Porque qual é a resolução do problema hoje para uma criança? Pega o celular, manda mensagem para minha mãe para o que está fazendo e vem me socorrer. Né? Então, a criança também tem que aprender a resolver problemas. Eu estou com uma dor, o que eu faço? Vou falar com a professora, eu vou falar com o funcionário, eu vou na secretaria. Então, ela por si só, ela já vai criando estratégias mentais para resolver o seu problema. E não simplesmente sempre ir pedir socorro para a mãe, ou para o pai, ou para o responsável legal. Interessante isso que você falou, inclusive, que a criança não... também falou sobre que a criança não interage mais, que não sei o quê, e que os próprios... tem a gente mesmo, no nosso trabalho, ou o professor, ou o diretor, sei lá, receber a mensagem, opa, eu quero ver, né? Eu acho que todo mundo tem que passar por uma educação comportamental, ou seja, de como se comportar
com o celular, né? Uma educação digital. Exatamente, educação digital, exatamente. Infelizmente, eu acho que não existe isso, né? Não existe essa matéria. Eu falei, olha, tudo tem a sua hora de ser feito. Por quê? Há um tempo atrás, eu vim da área de tecnologia, tá? O Betão aqui sabe muito disso, desde antes da existência do celular, mas já existia internet, eu estou desde os primórdios da internet e tudo mais. E eu me lembro que quando eu ia trabalhar, quando eu ia almoçar, saía do trabalho, né? Eu trabalhava na Paulista, saía do trabalho, ia lá para algum shopping, almoçar, ia com a minha turma de trabalho, e a gente ia conversando, tá, não sei o quê, porque nós vamos fazer isso, porque sábado nós vamos fazer aquilo, você viu o jogo de ontem, a gente ia conversando, sentava para almoçar na praça de alimentação, e todo mundo interagindo ali, conversando. Hoje, isso não existe mais. Por quê? Deu o horário, meio-dia, opa, vamos almoçar. Sai todo mundo junto, mas cada um com o seu celular. Eles estão próximos fisicamente e mas distantes totalmente. Aí eles sentam, almoçam, cada um com o seu celular, ninguém fala com ninguém, né? Fica cada um com o seu celular lá, vendo, sei lá, as redes sociais, alguma coisa assim, né? A rede social aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Exato. É impressionante, mas é isso que acontece. Eu tenho que ficar com o celular na mão, que, por exemplo, o Jorge, que está nos ouvindo lá de Picuí, na Paraíba, ele até falou assim, olha, o som está um pouco baixo, eu acabei de ajustar aqui, já está melhor. Então, mas aqui aqui é trabalho. Ele é instrumento de trabalho, você precisa dele, nós estamos usando para trabalhar, é diferente. Então, esse tipo de comportamento vem dos adultos e passa para as crianças, esse comportamento de distanciamento, passa para as crianças também. Ontem eu fui almoçar, eu estava almoçando, chegou um casal, o casal sentou um na frente do outro, eles não trocaram uma palavra, eles almoçaram. Sem se falar. E levantaram, e depois foram embora. Eu falei, mas o que é isso, né? Porque eu não faço isso com a minha esposa. Quando a gente está almoçando, mesmo que seja, eu tenho assunto de trabalho para resolver, o horário do almoço, ela está lá, eu tenho que respeitar a pessoa que está na minha frente, a companhia que está comigo. E se eu precisar, falei, você dá licença um pouquinho, eu preciso resolver um problema agora, que é urgente. Eu peço licença, eu não saio catando e falando, e, sabe, deixa a pessoa de lado, como se ela não existisse, se fosse transparente. Então, esse tipo de educação é que as pessoas precisam ter, né? Esse comportamento diante do celular é que precisa ter, né? A gente não precisa abominar o celular, exato, mas aprender a usá-lo a nosso favor. Isso. Né? Porque, por exemplo, eu estou com o celular na mão, porque para não esquecer alguns pontos importantes para falar, eu fiz um registro aqui no bloco de notas. Isso. Então, isso daqui é um uso inteligente. É uma ferramenta. Né? Porque o celular, eu vou sair com ele. Agora, de repente, o caderno eu esqueço. Né? O celular, agora, eu acho que já é mais difícil. Agora, uma coisa interessante também, que você está falando de restaurante, apesar que tem turma que agora, ultimamente, anda saindo, bota um balde no meio e fala assim, ó, coloquem seus telefones aqui. O primeiro que pegar o telefone paga a conta de todo mundo. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Você falou das pessoas saírem, né, com o celular no horário do almoço, né? Isso. O que a gente observa também? O uso do celular associado com o fone de ouvido. Não, e essa também, então, né? As pessoas andam ouvindo música, prejudicando todo o aparelho auditivo com fone de ouvido. Normalmente aquele pequenininho que você não enxerga. Agora parece aqueles pontos de televisão. Isso, que você não enxerga e vai na rua e sai. Não ouve o barulho da rua, não ouve o cachorro passar, o ônibus buzinar, e é onde também acontece acidentes. Exato. E isso também acontecia na escola. Então, meninas com cabelo comprido, meninos também, era o fone de ouvido, capuz, se o cabelo era curto, colocava o cabelinho na frente, a professora dando aula, e a criança, ou o adolescente, em outro lugar. O corpo estava lá, mas a mente estava em outro lugar. Sem concentração nenhuma. Sim, porque a tecnologia é importante que nos favorece em muitos aspectos. Mas, como eu falei, se a gente não tivesse educação digital, essa consciência do para que serve aqueles aplicativos, a gente acaba perdendo a função social da escola. Exatamente. Que é aprender. E o professor está lá de corpo presente, né? Hoje as escolas municipais todas, ou a grande maioria, né? Tem acesso à internet, tem o computador, tem o retroprojetor. Então, a escola já está preparada para ter um ensino de qualidade, né? Como a educação digital, como as outras escolas do mundo. Perfeito, nossa. Mas com o celular, isso barra, porque ainda tem outro agravante, né?
porque a gente também tem a lousa, só que a lousa agora é branca. Então, o professor vai lá, não é mais giz e lousa, agora é giz e canetão. Então, o professor vai lá com o canetão, registra na lousa. Aí você olha para o aluno, ele está de braço cruzado, com o caderno na frente dele. E aí, quando vai apagar, tira foto da matéria. Ele tira foto da matéria. Então, assim, até o exercício motor da mão, né? Isso. Ele não Já faz. você vai gravando, né? Você vai gravando o que você está. Sim, então assim, você tá copiando. Esse exercício da escrita vai fazer com que a pessoa seja um exímio músico, vai fazer com que ele seja um exímio cirurgião, ele vai ter altas habilidades artísticas com o uso do lápis ao fazer a escrita e se perde, porque ele simplesmente pega 2 dedos e... Eu curtia tanto que quando o professor falava para mim, quem pode passar matéria na lousa? Eu levantava a mão. Não, e a gente vê como é que era. Eu vou falar uma coisa. Trabalho em grupo, né? Quando tinha trabalho em grupo, o que fazia? Todo mundo, você combinava um horário na biblioteca X e todo mundo se encontrava lá, né? Sempre tinha um perrengue, né? Sempre acontecia alguma coisa, né? Ou para chegar, ou depois que foi embora, ou quando estava na biblioteca, sei lá. Mas todo mundo fazia o trabalho conjunto e discutindo o assunto. Hoje cada um faz uma parte, manda um pedaço aqui, eu fiz tal parte, você copia aí, eu fiz esse aqui, e ninguém se fala, não se discute mais o assunto, né? O que acontece? O fato dos alunos estarem juntos, eles estão criando uma história entre eles. E estão criando uma história. O que acontece? Quando você vai encontrar esse seu amigo que você fez o trabalho no dia seguinte, você já vem sorrindo, porque você viu o que aconteceu, já chega rindo, contando história, porque você criou uma história. Porque eu sempre falo, a pessoa que não tem história, ela não viveu, né? E as crianças, isso a pessoa tem que saber isso desde criança, que ela precisa ter as histórias dela, ela precisa criar esse momento de história. Se não tiver essa reunião dos alunos para discutir os assuntos, para resolver um problema, seja para o que for, você não cria história nenhuma. É muito interessante quando você passa um problema junto com alguém, quando acontecia na escola. Eu tive um problema com alguém lá, que os dois pegaram uma chuva, né? Chega no dia seguinte, os dois rachando o bico, dando risada, falando, nossa, nosso pai ficou todo molhado, porque aconteceu isso, porque o carro passou e jogou água na gente, você tem que ver como é que ele ficou. Hoje em dia manda texto, manda áudio. Não tem história para ser contada, não tem história nenhuma. E você encontra as pessoas que, tipo assim, os alunos encontram outro aluno de forma até fria, porque eles não se encontraram, não se reuniram, não passaram nenhum problema, não tiveram nenhum problema para resolver juntos, né? A convivência, aquela convivência estreita que a gente tinha com amigo, né? De falar que ele é meu melhor amigo, tá diminuindo. Porque às vezes você fala, nossa, mas você não está conversando com seu amigo? Eu tô, um do lado do outro, trocando mensagens pelo aplicativo. E é aquela coisa de olhar no olho do outro, a gente perdeu. E aí você fala, nossa, mas a pessoa tem algum problema? Não, ela não tem problema, é que ela não consegue fixar o olho no olhar do outro, porque isso já o amedronta, porque ele está sempre aqui, ó, olhando para baixo. Às vezes eu fico achando que os ETs são muito evoluídos, né? Eles têm uma boquinha pequenininha porque eu acho que eles não falam, né? E eles têm um olho grande para conseguir ver tudo. Então a gente vai virar eles, né? Porque a gente fica de tanto no celular, vai ficar com um olhão e vai ficar sem boca, porque a gente não vai falar. Não vai falar. Não perdeu a função, né? Raquel, como que a escola recebeu essa informação da lei? Né? A parte da equipe das escolas. Eu tenho 2 realidades, né? Na escola onde eu estou hoje, já fazia-se um acordo com a comunidade para não fazer uso do celular. Então, exatamente como está na legislação, essa escola já atuava há 2 anos, né? Então, 2 anos? 2 legal. anos. Então, eles já fizeram um acordo com a comunidade, né? Explicou todos os prós e contras, né? Porque tem coisas a favor do uso do celular. Sim, lógico. Só que a gente tem que ensinar ainda, né? A gente também, o adulto, a criança, o pai, a gente também tem que ser educado para usar esse celular. O bom uso do celular. O bom uso do celular, né? Aí. Ou então, assim, para a criança ou para o adolescente, tem aplicativos que não precisam ter. Então, deixa só o que ele realmente vai usar, né? Sim. Então, nessa escola onde eu estou hoje, na MF Professora Maria Aparecida Rodrigues Sintra, há 2 anos já se fazia esse trabalho e a comunidade aceitou, né? Aceitou. Então, quando veio a lei, só foi um plus, né? Só foi algo a mais para dizer, olha, realmente a escola está indo no caminho certo. Agora você está amparada, né? Agora eu estou amparada.
Agora, eu percebo que as escolas que não tinham esse trabalho foi um alento, porque era a mesma coisa de você pedir e implorar para os responsáveis. Peça para deixar o celular em casa, não precisa. E aí entrava naquela questão, eu preciso de falar com meu filho. Não, você não precisa de falar com seu filho, porque você sabe onde ele está. E se ele sair mais cedo, a escola vai avisar. Então, as escolas que estavam aguardando por essa lei ficaram felizes, porque é um amparo legal para a gente falar para os pais e responsáveis, não precisa do celular. Então, como que na escola onde eu estou hoje funciona? Passa um funcionário, né, na primeira aula, recolhe os celulares, armazena, fica na direção, ou fica num espaço seguro. Então, a criança ou adolescente que guarda, o estudante que coloca na caixa, né? Eles colocam de uma forma segura para não bater um no outro, não quebrar vidro, essas coisas. Então, eles próprios pegam o celular deles, colocam na caixa, eles manuseiam a caixa. Ele tem que entregar o celular desligado? Desligado. Tá. Desligado. Coloca na caixa, a funcionária trava a caixinha, a gente guarda em local seguro. Na última aula, a funcionária passa em todas as salas, ou o aluno vai e pega o celular dele. Tudo é o aluno que manuseia. No meu ponto de vista, o correto era não ir com o telefone para a escola, nem precisaria. Porque também né? tem aquela questão, perde o celular, quem é o responsável? Pois é. Então, a gente também entrava nesse quesito de que é do aluno, a gente não tem como proporcionar um outro celular caso ele perca. Quebrou o celular, foi para a educação física, esqueceu que estava no bolso, correu, caiu no chão, quebrou. Você já foi acusado de alguma coisa de o celular está quebrado e que a escola quebrou? Não. Na minha experiência, não. Tá. Já aconteceu do celular sumir, eu ter que fazer uma intervenção, e aí, do nada, o celular apareceu. Bem, isso aí são casos e acasos. Não, eu queria saber, que você está numa IMEF, né? Sim. Eu queria saber de uma escola de ensino médio se tem aluno rebelde que fala, eu não vou entregar o celular. Se você Isso eu queria saber, se você tem conhecimento disso. Ou então algum colega que trabalha no estado. Não tem nenhum relato sobre isso, não tenho relato para proporcionar. Mas o legal, pelo menos, é que assim, você trabalha com um nível de idade entre 8, 10, 12 anos, mais ou menos? Do primeiro ao nono ano. Do primeiro ao nono. Vai dos 6 até os 14. Legal. O legal disso, pelo menos, você já está começando a dar essa educação lá desde cedo. Sim. Que você não precisa ficar dependente de um celular o tempo todo. Mas tem gente que tem o vício, né? O problema é do vício do celular. A gente fica viciada nas telas, né? Sim. Então, quem nunca... eu vou olhar alguma coisa aqui no aplicativo, 5 minutinhos, quando você vê, passou uma hora. Então, a pessoa começa a suar frio, né? Pô, tô 10 minutos sem olhar no celular, será que alguém tá mandando mensagem para mim? Será que alguém tá precisando de mim? Será que alguém tá contando alguma coisa de mim? E o celular também é uma forma de deixar a criança quieta. Então, babá eletrônica, A babá eletrônica. Então, você coloca lá e aí a criança tá com a mão no celular, não para... Você também não está prestando muita atenção no conteúdo que ele está assistindo, que ele está visualizando, aí está dando comida. Ele está se alimentando? Não, ele está comendo, mas ele não está se alimentando. Não tá se alimentando. Ele não está sentindo sabor. Mas eu acho que o problema da ansiedade das crianças também, a culpa é o próprio celular, que tudo é muito rápido, então tudo é imediato, né? Então, quando você não usa o celular, acho que a vida também tudo aparece de repente, né, na sua frente. Não tem paciência para nada e as coisas se resolvem super rápido, porque no celular é assim. Você foi educado assim, né? Educado a pegar o celular lá e fica lá com o seu dedo louco, né? Que não para de digitar, e resolve tudo na hora, vai pesquisar um negócio, já vem tudo pronto para você. Eu acho, assim, é uma visão minha. Por favor, eu não sou médico, pedagogo, não sei nada. Mas eu acho que esse tipo de coisa, essa prática do uso do celular desde criança e sem medida nenhuma, eu acho que tudo isso estimula a ansiedade das crianças, né? As crianças são muito mais ansiosas hoje por causa disso também, entendeu? Porque quando a gente vê um joguinho, tá escrito game over, é simplesmente um game over. É só uma palavra. Mas na vida real, quando o game over acontece, acabou. Acabou lá, é game over, você começa de novo, né? Na vida real assim, não é assim, né? Se um adulto está trabalhando e o patrão, para ele, dá um game over... Em português, seria demissão. Sim. Então, acabou, não tem mais. Game over na vida, morreu. Sim. Então, para eles, assim, daqui a pouco eu faço de novo. Então, eles não têm essa dimensão de que tudo gera uma consequência. Porque a consequência na vida, na internet não existe.
a gente sempre recomeça. E tem oportunidades, a gente tem chances que a gente tem que aproveitar naquele período, naquela fase correta, né? Então, o uso excessivo, né? Então, quando a gente fala do uso do celular, é sempre no uso excessivo e não consciente. Traz problemas. Uhum. E às vezes nem sempre são problemas que você consegue resolver imediatamente. Eu vi uma moça uma vez indo para o trabalho com a filha pequenininha, né? Tava de creche ainda, né? Ia passar na creche primeiro para deixar a criança lá. Para a criança ficar quieta, deu o celular para a criança, enquanto a mãe ficava resolvendo os problemas do trabalho, já estava trabalhando no carro. Negócio é um mau uso, né? A gente está educando. A minha visão é o seguinte: está educando errado a criança, entendeu? Você não devia estar trabalhando naquela hora, porque você está com a criança, já começa por aí. Você tinha que dar atenção a ela e não dar o celular para substituir ela, né? Fazer a substituição da mãe, para a criança ficar quieta, ficar assistindo desenho lá. Porque, infelizmente, né, a gente fala do uso do celular na escola, mas a discussão também tinha que ser ampliada. Sim. Porque tem o uso do celular fora do horário de trabalho. Exatamente. Então, né? Você legalmente trabalha 8 horas, mas realmente você trabalha 12. Porque as mensagens no celular, né? Você termina uma reunião e aí começa a pensar e manda mensagem para um, manda mensagem para outro. Então, na verdade, a pessoa que está trabalhando, ela trabalha muito mais do que aquela hora de contrato. Isso. E ela também tem que render. E a criança está falando, e ela tem que trabalhar, mesmo não estando no horário de trabalho. E a única forma que tem, que a pessoa encontra, é dar o celular. E aí você mal acostuma a criança a isso, porque isso aí passa a acontecer todos os dias. Até o dia que você vai num restaurante almoçar com a criança, você precisa dar o celular para ela, senão a criança vai ficar lá brigando porque quer o celular. Então já está adestrado, já está mal acostumado com o celular. Porque a criança fica viciada, né? Bom, qualquer pessoa pode ficar viciada, a criança talvez um pouco mais rápido. E aí, essa família, quando abre o olho, tá criança, tá bebê. Abre o olho de novo, piscou, abriu o olho, tá adolescente. Só que a família não conhece aquele adolescente, porque quem criou aquela família... Foi um celular. Foi o celular. Exatamente. Então, nossa, que bonito isso. Então, quem criou a criança foi o celular, e é verdade, né? Então, a interação social não é só na escola, não é só com os colegas, também é em família. Também é com o vizinho, né? Você sabia que eu estava vendo essa semana, o vício em celular chama nomofobia. 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 Eu estava vendo uma matéria sobre isso essa semana, até pesquisei aqui para pegar o nome certo, porque principalmente idosos, quando estão sozinhos também em casa, é um perigo. Tem uma senhora que ela é tão viciada, mas tão viciada, que os filhos tiveram que colocar restrições no aparelho para poder a mãe, de repente, não fazer bobagem. Tipo, não tem aplicativo de banco, né? Tudo que vê na internet acha que é verdade, com as fake news e tudo mais. Tem gente que até esquece de comer, né? Porque fica tanto tempo preso no celular, esquece de comer mesmo. De beber água, sei lá. Assim, em relação ao adolescente, por exemplo, porque tudo na internet é lindo, né? A internet do vizinho, a internet do vizinho é mais bonita que a minha internet. Então todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem. Ainda mais se o Wi-Fi é gratuito. Nossa, aí... Você vê nas redes sociais, ninguém fala, pô, hoje eu caí da bicicleta. Não, o cara só fala que ele tava fazendo malabarismo na bicicleta. Só passa as vitórias, né? Então, vitória, assim, derrota não tem mesmo. E na adolescência, então, começa o despertar, né? Então, a menina quer ser mais bonita, o menino quer ser o mais forte. É onde começa aquelas postagens estranhas dos pré-adolescentes e adolescentes, né? E os responsáveis eles estão nas redes sociais dos filhos, vendo o que eles estão postando? Porque também tem a questão da pedofilia, né? A pedofilia na internet. Então, a gente dá o mundo através da internet para nossa criança, mas a gente não acompanha esse mundo que ele está indo, porque a gente tem nosso mundo, né? Sim. A gente tem a vida real, tem que pagar a conta, tem que trabalhar, e a criança ali... E a gente tem a noção do certo e errado. A gente sabe o que é o certo e errado. Ou a né? gente acha que sabe, né? Não, mas pelo menos a noção a gente vai ter, né? E aí a gente deixa a criança no mundo, mas estando no bairro. E isso também é perigoso, né? Os pais também têm que acompanhar as redes sociais dos filhos. Muitos dos adolescentes, eles têm 2 redes sociais. Uma rede social para apresentar para a família
Uhum. e uma rede social oculta, escondida, Para apresentar para os amigos. Para apresentar para os amigos, né? Então, isso também é uma questão importante de ser dita, que não é só o uso do celular na escola, é o uso do celular na vida. Como que esse adolescente está usando, né? Então, talvez esse desejo de ser visto, de ser querido, de ser amado, de ser o mais bonito, essa autoestima se reflita na internet e a gente não percebe. Nossa, mandei uma matéria pro Betão outro dia, que é o seguinte: crianças fazendo propaganda na internet, no TikTok, sei lá, falando, né, Betão? Você lembra disso aí? Lembro. Dizendo o seguinte: para que trabalhar? Eu sou influencer, olha quanto que eu já ganhei de dinheiro, e mostrava na câmera, olha quanto que eu ganhei de dinheiro, com a mãe do lado ainda, olha quanto que eu ganhei de dinheiro, você não precisa mais estudar não, ficar perdendo seu tempo, você pode ganhar dinheiro muito mais rápido, e mostrando assim, né? E aí é que a frustração vem mais rápido. Só que aquilo que ela está falando, na verdade, ela foi paga para falar, a mãe ganhou R$150, a criança ganhou R$150 para falar aquilo, para as pessoas acessarem aquele link, para fazer assistir um cara que é um cara adulto, dizendo como é que você faz para ficar rico, para falar para a criança isso. E as crianças influenciando criança, não precisa trabalhar mais não precisa estudar mais não. Eu achei uma coisa pavorosa, terrível, assim, eu falei, nossa, mas onde é que nós já chegamos? Inclusive porque no ano passado saiu uma pesquisa que, todo ano eles fazem pesquisa, o que é que você estuda para fazer o quê? Aí a criança, eu quero ser influencer. Na escola Meu Deus. Isso acontece muito. Quando você pergunta, né? Você, ao se formar, você quer seguir qual carreira, qual profissão? Quais são os seus sonhos? Eu quero ser youtuber. Eu quero ser influencer. E aí eu falo para ele, mas você sabe que para você influenciar alguém, você tem que dominar aquele conteúdo, você tem que estudar. Não precisa. Então, nem até o sonho de ser jogador de futebol diminuiu. Porque eles preferem ser influencer. Entendeu? Então, e vai influenciar o quê? Não. E assim, é que a imagem que se passa é que se ganha dinheiro fácil sem fazer muita coisa. Aí a ideia é que se passa. E a pessoa é vista, todo mundo adora essa pessoa. É isso que a pessoa que é influenciada e quer ser influencer, é assim que ela vê as coisas, né? Exatamente. O influencer influencia. E aí, de novo, a família sabe quem são esses influenciadores que os filhos seguem, né? Também é importante saber de tudo isso, porque essa mensagem que às vezes a gente passa pela internet, ela é ambígua, ela é distorcida, é uma realidade que não existe na vida real, né? Então, exato. Se a gente for parar e pensar em quantos influenciadores não saíram da mídia por terem ficado com depressão, porque depois eles receberam, né, uma carga pesada, né, mental, de estar sempre sorrindo, sempre bem, sempre feliz. E é obrigado a continuar fazendo. É obrigado. Talvez as pessoas não saibam, mas o influencer, ele trabalha quase 24 horas por dia, todos os dias. Porque ele tem que estar sempre postando. Porque vai aparecer um influencer novo, né? E a outra questão também que é importante a gente mencionar é a questão do algoritmo. Tem essa também. Então, assim, de repente a criança vê alguma coisa e entra no algoritmo e ela vai ver aquilo sempre. E aquilo pode levar a uma frustração tremenda. Mas então, e qual é? Que é a pressão, né? Qual é esse tipo de algoritmo que ela tá vendo, né? Sim. Então, tudo isso a família tem que analisar. Gente, nós estamos conversando com Raquel Queiroz, pedagoga, coordenadora pedagógica. Eu só esqueci o nome do colégio. EMF, professora Maria Aparecida Rodrigues Sintra. Isso, é porque é um nome comprido. Eu estava lembrando do EMF Jardim Guarani, que era a escola anterior, né? E nós estamos falando, pessoal, sobre a proibição do uso dos celulares nas escolas, também esse mundo da internet, né? Para criança, para adolescente, que às vezes não, nem tudo são flores. Aquela quantidade ali que se dá bem é 1%, né? É pouca gente, então não é todo mundo que... Já pensou se todo mundo fosse influenciador, todo mundo tivesse visualização? O YouTube estaria pobre. E já pensou a distribuição para todo mundo dos valores e tudo mais? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Como que... já deu para perceber algum impacto positivo nesses primeiros dias da lei, com as crianças não usando o celular? Eu vou te falar como eu observo de uma escola para outra. Sim. Né, da minha experiência do ano passado, que havia o uso do celular,
com a escola atual, que já não faz o uso há 2 anos, né? Então, a gente estaria entrando agora no 3º ano sem o celular. Quando a gente tira o celular da criança, então tem algo para se distrair. Então, vamos imaginar que, então, aquele intervalo louco do nosso tempo de escola, correria, gritaria, né? Brincadeira, pega-pega, pique-esconde, amarelinha, corda, diminuiu. Diminuiu. Então, até as brincadeiras que tem aquele poppet, né? Que fica... Tipo, a bolinha antes estourando. Na água, né? Coisa assim. Isso. Então, tudo isso diminuiu de uma certa maneira, que eram aquelas brincadeiras de infância mesmo, né? Então, tudo isso diminuiu. Se você tira o celular, você tem que colocar algum atrativo no lugar. Porque se você não coloca um atrativo no lugar... Elas se sentem perdidas. Elas se sentem perdidas, e é onde começa as discussões, Sim. Porque também perdeu-se essa questão do interpessoal, né, e da relação com o outro. Então ela já estranha uma pessoa Então, que ela nunca reparou aquela pessoa do lado dela. Ela é obrigada a conviver com o outro. E quando ela começa a conviver com o outro, aí gera conflito. Porque ela não conheceu o outro. Gera conflito. Ela não sabe que ela precisa conhecer o outro primeiro. Eu quero brincar com você, mas você não quer brincar comigo, você quer brincar com aquele coleguinha. E aí, esse tipo de frustração também é importante para a criança, para ela vivenciar isso, porque nem sempre a gente vai conviver só com coisas... Só com quem a gente gosta. Então, a gente tem que aprender a conviver. A gente não vai ouvir só sim, a gente vai ouvir muito não. Isso. Então, o que acontece? Para as escolas que estão tirando, se você tira algo que o distrai, você tem que inserir alguma coisa bacana, gostosa, algo de lazer no intervalo, porque senão esses problemas relacionais vão surgir. Mas elas não deveriam automaticamente procurar substituir, ao invés da escola proporcionar isso? Porque eu tô falando isso porque a gente não tinha isso, a gente se virava. Na hora do intervalo, era hora de correr, de comer, de puxar o cabelo de alguém, sair correndo. Teve uma época que eu falo que eu fui um dos culpados, quando eu estava na 5ª ou 6ª série, eu comecei a levar meu dominó para a escola, e não tinha dominó na escola. Só que, é claro, uma coisa que eu fazia errado era jogar dominó dentro da sala de aula. Aí o professor, peraí! Aí o professor, peraí, também não é assim, né? Aí vamos lá, aí tudo bem, na hora dos intervalos e tal. E aí eu acredito que o professor de artes, em conversa com a direção e tal, acho que conseguiram uma verba e compraram dominó, dama, xadrez, alguns jogos lúdicos assim. E aí fizeram até torneio de dominó e eu fui um dos que ganhei na época. Você já sabia jogar muito bem. A minha família joga bem dominó, né? Então, e assim é isso. Então, além de ter os esportes na aula de educação física, também tinha essa parte de vez em quando o professor eu estudei num colégio que a biblioteca era aberta para quem quiser jogar dama, xadrez no intervalo, ou no pátio tinham várias mesas de ping-pong lá. Se a criança nunca bateu corda, a não ser na educação física, se ela não tem o hábito, porque é hábito, né? Mas ela não vai adquirir isso normalmente? Mas a escola tem que apresentar. Tá. Porque nem toda escola tem espaço, né? Então, assim, a escola Por exemplo, também você acha que hoje em dia alguém vai pular elástico? Lembra que você pulava elástico? Pulava elástico. Eu não pulava, não. Eu segurava o elástico só. Então, porque tem que ensinar, porque a criança não sabe. Porque normalmente é uma criança um pouco mais velha que ensina a mais nova, que ensina a prima, o irmão, a brincar de elástico, a bater corda. Então, tem brincadeiras que uma criança passa para outra. Só que se a anterior não aprendeu, a mais nova também não vai aprender, porque nenhuma das duas sabem. Então, aí entra o papel da escola de inserir brincadeiras ricas em conteúdos, né? Para que aquele intervalo seja um intervalo gostoso, seja um intervalo com significativo, né? É um significativo que eu digo pedagógico mesmo, né? Então, a gente vai pular corda. Para que eu vou pular corda? Porque eu vou cantar, eu vou contar. Essa escola que você dá aula, ela já tem toda essa estrutura para isso, essa que está dando atualmente, que já não usava o celular, que você falou, né? Já era proibido o uso. E aí os alunos acabam se identificando com outro tipo de atividades. Sim, porque a gente acaba proporcionando, né? E assim, se a criança não tem a experiência, nunca viu, então ela nunca vai pedir. Exato, ela nem sabe. E a gente, às vezes, o adulto também tem que ter esse olhar, né? E esse olhar demora. Então, esse olhar veio agora. A gente tirou o celular. Aconteceram algumas situações que geraram conflito entre os alunos. Por que geraram esse conflito? Porque eles não tinham
o celular. E aí, quando você tira um objeto de vício, como que a pessoa fica? A pessoa fica um pouco mais agressiva. A pessoa fica sem saber o que fazer, perde o chão. Então, se a criança fica um pouco mais agressiva, vai causar conflito, vai causar um atrito entre os colegas. Porque Você acha que isso vai ser temporário? Como é que você acha? Esse negócio é só um tempo de adaptação? eu acho que é um tempo de adaptação, não vai ser um tempo assim 6 meses, né? Não, Mas, quem é que de sabe, novo, né? Porque, de novo, a gente precisa da família. Uhum. A escola sem a família não é nada. Então, assim, a família também tem que abraçar a ideia. Porque não adianta a gente tirar o celular e quando chegar em casa ela tem um boom. Porque no dia seguinte, a mente dela, o olho dela já está vibrando, né? As pupilas já tá trabalhando em outro ritmo. Então, a criança também tem que dar aquela acalmada. Né? A mente dela também tem que dar aquela acalmada. Porque às vezes você fala, nossa, é hiperativo. Não, às vezes não é hiperativo, às vezes é excesso de uso de tela. Porque a gente esquece que além do celular, a gente também assiste televisão. Porque, assim, a escola hoje, com o celular, já é um lugar que não motiva muito a criança, né? Dela querer ir, né? Acho que é por causa justamente do celular, né? Porque no celular ela pode fazer o que ela quer e na escola ela tem que ficar sentada lá olhando para a cara do professor falando. Eu acho que a pandemia acabou dando essa alavancada também, né? Porque tiver que ficar em casa. A pandemia alavancou as escolas no sentido de digitalização. Sim. Então, as escolas, né, sempre tinha aquele projeto de colocar, de deixar salas digitais. Então, isso deu um boom nas escolas, todas as escolas, todos os alunos com e-mail institucional para acessar, eu não sei se eu posso falar o nome do aplicativo, né? Mas todo mundo deve saber. Pode, né? Do Google Sala de Aula. Sim, sim. Então, isso a pandemia deu esse resultado positivo para as escolas. Em contrapartida, a gente proporcionou a digitalização, mas nós não proporcionamos a educação digital. Como fazer o uso, né? Exato. Como fazer uso? Porque você pega o celular e você fala, vou abrir o aplicativo da sala de aula. E nisso aparece um TikTok, um Instagram, uma mensagem de WhatsApp, tudo isso são distratores. E aí a pessoa não faz o que tem que fazer. Porque quando a minha esposa, ela dá aula para surdos, né? Tá. E no começo, ela teve muita dificuldade, não para usar o equipamento, mas para manter a atenção do aluno na tela, né? Que era remoto as aulas, né? E ela teve que criar mecanismos do tipo assim, olha, eu vou falar assim, um assunto rapidamente, tá? Não sei o quê, e vocês vão pesquisar agora e vão explicar para mim. E ela falou, todo mundo vai fechar a tela e vai trazer o que você pesquisou e tal, não sei o quê. E assim, dessa forma, ela fazia o aluno trabalhar, porque ficar sentado ali falando o tempo todo, e às vezes ela pedia para alunos e sorteava aluno para dar uma aula que seria a próxima aula. Você vai falar sobre tal assunto, né? E assim, com essa forma do aluno dessa forma participativa, né? A aula invertida, você está acostumado com isso também. Essa forma acabou acendendo os alunos, porque criava discussões em sala de aula, e os alunos, que esse negócio de conversar, e todo mundo conversar e discutir o assunto, de repente, passou aquela meia hora, 1 hora, já acabou a aula. Entendeu? Porque isso acontece na aula presencial, né? Na aula da professora aí. Sim, exatamente. De saber quais são os conhecimentos que o aluno traz daquele conteúdo, de ter essa interação. Realmente, usando uma tela, né, entre o aluno e o professor, a interação é totalmente outra. Então, assim, o professor teve que se reinventar mesmo nesse período. E até hoje, né? Que a gente tem algumas consequências ainda. Tinha até muitos professores também que não tinha tanto costume de usar a internet assim, né? Que aí na pandemia acabou tendo que se adaptar e foi pro lado positivo da coisa, né? Sim, todo mundo teve que se virar nos 30 para poder aprender um pouquinho mais, né? Porque uns com mais dificuldade, outros com menos, mas todos nós tivemos. Você acha... Eu vou fazer uma pergunta muito difícil agora. Sobre... Felicidade é muito relativo um termo, mas eu vou usar. Você acha que as crianças dessa escola que já proibiu o uso do celular, elas são mais felizes entre elas nos relacionamentos do que as crianças que ficavam cada um no seu canto com o celular lá?
que você sente de diferença entre esses dois grupos? Eu acho, eu não vou falar felizes, mas eu acho que elas estão alguns passos à frente em relação à aprendizagem entre os colegas. Isso né? é Essa interação, sociabilidade, né? exatamente, da sociabilidade mesmo, Uhum. né? E de aceitar e de entender que naquele momento é uma interação pessoal. Uhum. A interação digital fica para depois. Raquel, estamos chegando perto desse nosso bate-papo. Tem alguma coisa que a gente está conversando aqui e tal, que a gente de repente não tocamos no assunto que você queria destacar? Eu quero destacar que, apesar de tudo isso que a gente disse, quando a gente fala celular, não é bem o celular que a gente está falando, a gente está falando do uso consciente da internet. É que a gente carrega a internet no nosso celular, né? O celular virou um computador de bolso, né? Isso. Agora está até no pulso também, né? Até no pulso. E anel. É. E tem um anel também. Mas eu queria salientar que o celular e a internet não é algo que a gente tenha que tirar da escola. Eu acho que com o uso consciente, né, dá para usar a internet de modo dinâmico, científico, com caráter de pesquisa, mas para isso a gente tem que ensinar os nossos estudantes a pesquisar, que não é simplesmente ir lá e colocar uma palavra. Você tem que saber exatamente aquilo que você quer, refinar essa pesquisa. Ainda mais com a inteligência artificial. Ainda mais com a inteligência artificial, exatamente. Então, e saber que a inteligência artificial pode te trazer alguma coisa negativa. Você precisa ter certeza, não acredite 100% naquilo. Continue pesquisando para ver se aquilo é verdade mesmo, né? Sim, ela é uma inteligência artificial, mas nada substitui a inteligência humana. Isso. Então, a internet consciente, né, com caráter de pesquisa, é importante. E as escolas já trazem isso, porque tem a sala de educação digital, com os computadores, tem projetos de robótica na prefeitura. Então, a gente proporciona tudo isso para que a gente possa gerar um estudante com esse perfil, né, de usar a internet de forma dinâmica, construtiva, pesquisadora, científica. E talvez o celular não seja tão benéfico, mas o professor presente, né, com planejamento coerente, com uma perspectiva pedagógica da aula dele, é muito melhor do que simplesmente uma caixinha preta pequenininha. Olha, a caixinha pequena que distrai a atenção do importante para aquilo que é menos importante. Exatamente, é isso. Né? É porque a criança vai achar aquilo, a aula não é interessante. Interessante é o que está passando no celular. Porque para piorar, junto com aquela informação, tem um desenho. Aquilo distrai. Então, a leitura que deveria ser uma leitura reflexiva vira uma leitura distraída. Se você pergunta o que você leu, a pessoa não abstraiu nada daquilo. Perfeito. Muito bem, gente. Nós conversamos com Raquel Queiroz. Muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que, assim, esse foi o primeiro momento. Você nunca tinha vindo numa rádio, né? Não, nunca tinha. Então, seja bem-vinda. Eu acho que isso aqui vai ser uma porta muito interessante. E, assim, uma coisa que eu já até falo aqui publicamente, qualquer assunto que, de repente, você acha, nossa, Alberto, vamos debater esse assunto no rádio? Estamos aqui abertos para poder falar no assunto. Que aqui a nossa rádio, nós temos o caráter de comunicação e também de educativo. Sim. Né? E é isso, esse é o nosso papel de rádio comunitária. Então, de repente, um momento, por exemplo, nós temos um professor, né, que atualmente ele mora na região da Moca, o Rafael Norberto, né? Vira e mexe e fala, podemos falar de tal assunto? Vamos. Ele é um historiador, então o que ele traz de contexto aqui pra gente. Legal. Né, é muito importante, Raquel, que você tenha em mente o seguinte: você tem um projeto na escola que funcionou, deu certo, eu queria divulgar isso. Vem aqui contar. Vem contar aqui, porque as pessoas precisam saber e eles precisam replicar isso, entendeu? Porque a gente tem uma visão muito negativa da escola pública, né? Que a escola pública é ruim, que a escola pública não ensina, e isso não é verdade. A escola pública é uma escola acolhedora, né? Se você pegar o número de alunos com deficiência nas escolas públicas é gigantesco. Nem sempre uma escola não pública aceita alunos com deficiência. Então, a escola pública, ela é acolhedora, ela ensina, ela tem qualidade. Talvez a gente não divulgue tanto quanto as outras escolas particulares. Sim. Mas é uma escola muito boa e a gente tem que valorizar a escola pública, porque a grande maioria da população sentou nesses bancos escolares, né?
E eu, enquanto coordenadora ou professora, eu sempre olhava para o aluno e pensava, e se fosse meu filho? Sim, exatamente. Né? Eu sentei aqui alguns anos atrás, então a gente, acredito eu, que a maioria dos professores, coordenadores, diretores, enfim, da área da educação pública, pensa assim, e a gente trabalha nessa perspectiva, né? De dar o melhor. E que a escola é o seguinte, ela não foi feita para a criança aprender a ler e escrever e fazer conta. Ela para formar cidadãos. Exato. A escola foi feita para formar cidadãos que têm um planejamento de vida, que eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu tenho que seguir esses passos para eu conseguir chegar onde eu quero. Os pais têm que ter essa consciência que a escola não é um depósito para a criança, para se livrar da criança que teve. Eu vejo muitos pais que colocam a criança na escola lá, pelo menos eu fiquei livre, tá pronto. Nossa, já foi para a escola, que bom. E não é assim. Coitado do professor. E acaba sobrando tudo para as costas do professor, né? A educação começa em casa e continua na escola e vice-versa, entendeu? A escola não é um lugar onde é que você se livra do seu filho, você precisa saber o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo, você tem que acompanhar a rotina dele, porque a escola está formando um cidadão, mas que cidadão você quer ser, que você quer ter? Exatamente. Né? É isso que a gente precisa sempre pontuar, a importância da escola para a família. Né? A família precisa saber a importância da escola, não é para só aprender a ler e escrever, é para formar um cidadão com responsabilidades, com deveres, com objetivos na vida, com uma vida planejada para saber, olha, eu quero ser alguma coisa, eu quero me formar, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um cantor, não interessa, quero ser um músico, não interessa. Você precisa da escola para você se formar em algo e adquirir conhecimento. Até mesmo para ser influencer. Exatamente. Precisa da escola, né? Exatamente. E a escola é nosso primeiro trabalho. Né? Então, assim, se a família, se a criança, né, se o estudante não considera a escola com responsabilidade, né? Então, ele vai se transformar num trabalhador responsável também. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar carinhoso para a escola. Todas as escolas, acredito, vou falar no geral, acolhem de forma satisfatória todos os estudantes, né? E essa parceria é primordial. Né? Mas, de novo, a escola pública é uma escola de qualidade, é uma escola democrática, é uma escola que vibra a favor de uma educação com qualidade para a nossa comunidade, né? Então, assim, se todos os nossos estudantes atingirem o melhor da educação, o nosso entorno vai ficar melhor. Né? A nossa vida vai ser melhor. E se elas, desde crianças, se sentirem motivadas a ir para a escola, né? Que não seja nossa, você vê as crianças, parece uma tortura ir para a escola, né? Elas têm que ser motivadas desde criança. Quando elas forem passando para os anos seguintes, elas vão continuar sendo motivadas, porque aprender é uma coisa muito legal você aprender. Aprender é gostoso. Porque quando você aprende, você ensina. E quando você ensina, você também aprende. Exatamente. É sempre isso. Né? E a criança precisa sentir esse gosto de, olha, eu posso ensinar também, entendeu? Porque eu sei, eu posso. Então, a motivação é tudo. Mas né? Essa motivação só vem com a interação. Exatamente. E precisamos de crianças que interajam. Muito bem. Muito bem. Gente, conversamos com Raquel Queiroz, muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, siga-nos, né? Se inscreve no canal, compartilha, dê o joinha, coloque o seu comentário. Coloca lá no comentário o que você acha da matéria. E nós vamos parando por aqui nas redes sociais. Porém, no rádio, o programa ainda continua. Até mais, gente. Tchau, gente. Tchau, já.